Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos dar início ao nosso culto nesta noite, culto de adoração ao Senhor, meditação na palavra, ensino. Vamos adorar o Senhor nesta noite, aos irmãos que aqui estão, aos nossos irmãos que estão chegando aí na nossa live. Pedimos que você compartilhe com teus amigos. Nós temos tido uma visualização dos nossos cultos aqui, muito bom. Os irmãos estão divulgando, e isso é importante para aquelas pessoas que não podem estar na igreja. Muitos gostariam de estar aqui, mas por problemas de saúde, por outras razões. Mas nós que aqui estamos, vamos junto com os nossos irmãos ali em casa, adorar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, te louvamos ao Senhor por esta oportunidade que Tu nos concede pelo Teu amor e a Tua misericórdia, de estarmos aqui nesta noite, Senhor, para juntos adorar ao Teu nome. Te louvamos pela vida de cada um dos irmãos que já estão aqui, Senhor, no templo, aqueles que estão a caminho, os nossos irmãos que estão impossibilitados de estar aqui conosco, mas que estão nos seus lares, Senhor, participando deste culto através da internet. Ó Deus, que a Tua mão esteja conosco, que a Tua graça e o Teu amor nos alcance nesta noite, que a Tua palavra possa vir achar guarida em nossos corações. Os louvores que serão entoados aqui, Senhor, sejam para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim nós oramos e pedimos, ser conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aceite, meus irmãos, vamos adorar o Senhor com os nossos hinos da nossa harpa cristã. Graça e paz, igreja. Uma boa noite para os irmãos em Jesus. Felizes porque estamos na casa do Senhor Jesus. Porque sabemos que fomos perdoados pelo Senhor. Não existe alegria maior, meu irmão, do que saber que somos seres da eternidade. Não é? Somos salvos por Senhor Jesus e estamos esperando a volta do Senhor para morar com Ele. Aleluia. Vamos cantar, desculpa, Cris. Vamos cantar, eu já vou adiantar. O 432, Ariel. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cantamos como a música, né, é proposta. É um pedido, é uma oração, né? Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o amor do Senhor. Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim.
Aleluia. Bendito é o nome do Glória Senhor. a teu nome, Jesus. Aleluia. 578. Aleluia. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Poderoso sangue do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.
Glória a Deus. Que lindo, né, meus irmãos? Coisa boa. Eu não vi vocês cantando. Vocês cantaram? Acho que a Dani cantou tão alto que eu não ouvi eles cantar, Dani. Vamos repetir. Vamos repetir. Mas quero ouvir eles cantando. Vocês querem cantar? Vamos colocar em pé, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor. Que coisa linda nós poder saber que o Senhor nos faz sossegar. Ainda que as ondas sejam bravias, ainda que as coisas, o vento seja contrário, mas o Senhor está dizendo nessa noite, sossegai. Aleluia. Vamos lá. As ondas atendem. Bem baixinho, para eles ouvirem lá. Eu quero ouvir os irmãos cantar. Vocês não estão cantando? Alto, bem alto, para adorar o Senhor. Aleluia. A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem. Aleluia. Passe aqui, irmão Alain. O Alain estará procedendo à leitura bíblica e já orando pelos pedidos de oração, pelas necessidades. Vamos orar pela família do nosso irmão Antônio, que ontem perdeu seu irmão, bem novo ainda, e ele estava nos contando hoje que Deus já havia preparado ele, mas a família está, claro, sofrendo com a perda do irmão. Vamos orar por ele. Vamos continuar orando também pela nossa irmã Albertina, que vem já batalhando, né, Malvinha, há muito tempo. Família, né? Vamos orar pela família da nossa irmã Albertina. São tantas necessidades. Se você tiver um pedido, apresente ao Senhor. Nosso irmão presbítero Alain estará orando e apresentando ao Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 27. Aleluia, glória a Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, aonde a palavra do Senhor diz: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vás e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós, a salvação, e isto é Deus. Porque a vós vos foi concedido, e a relação de Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já antes de mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Aleluia. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite, para que nós possamos crer e combater pelo Evangelho, combater em Cristo Jesus. Vamos estar orando neste momento. Quantos mais necessita de oração nessa noite, dá um sinal que o Senhor conhece, apresenta ao Senhor neste momento. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, soberano Deus, neste momento, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai, pelos hinos, Senhor, cantado em louvor, em gratidão ao Senhor nesta noite. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela leitura da tua santa e bendita palavra, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus servos, Senhor, que nesta noite se encontra presente aqui, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos pela vida de cada um dos irmãos, Senhor, que mesmo nos teus lares, neste momento, está unido junto com a tua igreja, te adorando e te exaltando. Pai amado, Pai querido, e neste momento, nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, os pedidos de orações, ó Pai, que
foi feito nesta noite, que o Senhor possa confortar, possa consolar os corações que estão abatidos, os corações que estão angustiados neste momento de tristeza. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa ser a solução, ó Pai, a razão, Senhor, de vivência de nossas vidas. Pai amado, Pai querido, entra com providência, Senhor, restaurando saúde, curando as enfermidades, ó Pai, dando vitória para os teus servos. Pai amado, Pai querido, continua abençoando o andamento deste culto, usando, Senhor, nas tuas mãos santas, as tuas servas, que estarão ministrando louvores ao teu nome. Usa o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra, Senhor, aos nossos corações nesta noite, que o Senhor possa tomar nas tuas mãos santas, ó Pai. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Permanecemos de pés, meus irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor, agradecendo a Ele que, neste momento de tanta incerteza, medos, né, por causa dessa pandemia, você está aqui pela graça do Senhor Jesus, né? Louvamos ao Senhor Jesus. Essa canção que vamos cantar diz: Jesus é o centro. E o coro dela diz que nada mais importa. Por quê? Porque nada se compara a ti, Jesus. Porque Jesus é o centro e tudo aponta para Ele. A tua vida, o teu trabalho, a tua saúde, a tua família, tudo é sobre Jesus. Essa é a canção que vamos cantar. Vamos louvar o Senhor? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Então descansa. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Peça isso essa noite. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de sua igreja. Aleluia. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus.
Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre que... Vamos cantar isso, igreja? Peça ao Senhor que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Aleluia. Peça ao Senhor isso essa noite. Que a forma que tu te relaciona, a forma que tu mostra que é cristão, que Cristo seja o centro, meus irmãos. Quando a gente vive nessa intenção, com a graça do Senhor, ser cristão é ser cristão. Que é meu, é fácil cantar, porque isso é a graça do Senhor que implanta em ti. Se não fosse a graça dele, nós nem cantaríamos isso, não pediríamos isso. Vamos cantar só mais uma vez, posso, pastor? Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Aleluia. Ah, não. Aleluia. Amém? Vamos convidar o irmão Maurício, por favor, nos ajudar aqui nas ofertas. Bendito é o Cordeiro. Nós vamos agora servir ao Senhor com as nossas ofertas, com os dízimos para a obra do Senhor. E logo em seguida, enquanto nós contribuímos, a irmã Dana estará louvando ao Senhor com mais um cântico. Vamos orar mais uma vez e logo em seguida vamos louvar ao Senhor enquanto contribuímos, Aleluia. né? A nossa contribuição é uma forma de adoração ao Senhor. Querido Deus, Pai, nós te louvamos pela oportunidade neste momento de servir a Tua obra, Senhor, com as nossas ofertas, com os dízimos para a Tua obra. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus servos que estarão fazendo isto com alegria no seu coração, abençoando ricamente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento? Aleluia. Vamos cantar, continuar louvando ao Senhor. Essa canção diz em Cristo só. Aleluia. Que canção poderosa. Não temos, né, Ariel? Acho que não, né? Vamos cantar? Em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular em que eu me firmei, na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam para trás. O meu conforto, tudo para mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só, que se encarnou, todo poder num frágil ser. Nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. Aleluia. Jesus levou, firme na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, em glória
aleluia, da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou, pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou, aleluia. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder. Vamos cantar mais uma vez essa parte. Não mais a culpa, não mais a morte. Sabe por quê? Este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá da mão do Senhor, de sua mão me arrancar, até com ele, aleluia, me encontrar. Firme estarei no seu poder. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder. Glória a Deus, maravilha poder louvar ao Senhor e com cânticos de adoração e com letras que engrandecem e exaltam o nome do Senhor, em que Cristo é o centro das nossas vidas e por isso devemos assim cantar e também louvar ao Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor, convidar o nosso evangelista Davi, vamos colocar em pé mais uma vez, vamos orar e logo em seguida estaremos então ouvindo a exposição, dando continuidade na exposição da carta de Judas. Hoje, Davi vai trabalhar os versículos 5, 6 e 7. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, porque Tu nos tem dado, Senhor, o privilégio de estar aqui nesta noite, reunidos para, assentados, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo a Tua perfeita e soberana vontade. Usa, Senhor, o Teu servo para falar a Tua palavra, ungida pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. Venha falar com cada um, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Antes, meus irmãos, de passar ao Davi, lembrar aos irmãos que no próximo domingo nós teremos nosso culto de ceia, às 9 horas da manhã, primeiro culto, e depois às 19 horas, 2 cultos. Então, domingo será o nosso culto de ceia. Culto de sábado dos nossos jovens e à noite, então, sábado, domingo pela manhã, a ceia e à noite também. Pedir aos irmãos que tragam a sua contribuição do quilo. Nós temos atendido várias famílias. Este mês nós fomos subsidiados com uma doação de cestas ali da matriz. Nós vamos poder atender algumas famílias que nós normalmente não estávamos podendo atender porque estavam faltando. Mas, mesmo assim, meus irmãos, continue trazendo, a sua contribuição é muito bem-vinda. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, minha saudação na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia, amados, na carta de Judas e ler os versículos já mencionados pelo pastor Jorge para essa noite. Judas,
os versículos de número 5, 6 e 7. Judas, os versículos de número 5, 6 e 7. Todos localizaram? Quem achou o texto bíblico diz amém. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém. Tome assento, meus irmãos. Nessa noite, amados, na continuidade da nossa exposição, eu quero trabalhar, pensar, refletir com vocês hoje à noite acerca dos resultados da libertinagem e da insubmissão. Os resultados da libertinagem e da insubmissão. O autor da carta, Judas, ele encerra o pensamento anterior no versículo de número 4, pautando, definindo, caracterizando os dissimuladores, é assim que ele os classifica, e apresenta deles duas características, não é? São homens ímpios, que, versículo de número 4, esperando que vocês estejam com a Bíblia aberta, versículo de número 4, Judas diz então, são homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Portanto, essas são as duas características que Judas vai apresentar. São libertinos, transformam a graça de Deus em libertinagem, nós falamos isso a semana passada, e também vivem uma vida debaixo de um senhorio oco, onde Jesus é Senhor apenas de fachada. Agora Judas continua, depois de falar dessas duas características, Judas ele vai nos apresentar aqui os resultados disso, os resultados de se seguir por essa senda, por esse caminho, por seguir norteado por esses valores que ele vai denunciar aqui. Nós temos duas dimensões de resultados apresentados por Judas aqui hoje à noite. A primeira delas é a dimensão de uma espiritualidade fracassada, deplorável, lamentável e triste. E a segunda é sempre um resultado de juízo. É isso que Judas vai apresentar aqui. Sempre que a graça de Deus ela for transformada em libertinagem, sempre que não se entender que a graça de Deus nos resgatou do pecado, não para vivermos em pecado, sempre que Jesus for o nosso Senhor apenas nos lábios, apenas no cântico, mas não na vida, esses resultados eles são inevitáveis, E Judas aqui, ele vai apresentá-los. Ele vai apresentá-los a partir de 3 exemplos históricos registrados na Escritura Sagrada. Judas ele vai se valer de 3 exemplos para nos mostrar os resultados nefastos, os resultados perigosos, os resultados destrutivos, destruidores de uma vida de libertinagem e de insubmissão. Versículo de número 5 que nós lemos hoje à noite aqui, meus irmãos, é o primeiro deles. E a primeira característica, se assim eu vou definir junto com vocês hoje à noite, é a incredulidade que gera sedição, motim, revolta, insurgência. Toda a incredulidade que gera sedição é o primeiro resultado na espiritualidade daqueles que seguem a libertinagem e a insubmissão. Olha o que diz aí o versículo de número 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram.
É interessante, meus irmãos, porque aqui Judas ele está falando da manifestação de algo muito sério. E o que é que ele está nos apresentando aqui? Aqui, nesse versículo de número 5, está a manifestação da incredulidade amargurada que se julga no direito de promover sedição, revolta e motim. Ou seja, todo o sentimento de amargura, de incredulidade, que arroga para si, que entende que tem o direito de se revoltar e de, em se revoltando, contaminar a outros. O que Judas está nos apresentando aqui no versículo de número 5, o argumento de Judas está baseado no livro de Números, no capítulo de número 14, quando daquele momento da volta dos espias, em que eles espiam a terra, e 12 espias, não é? Voltam de lá, e 10 têm uma mensagem apocalíptica, tem uma mensagem de desesperança, tem uma mensagem de caos. Não dá, tem gigantes, nós não vamos conseguir mesmo. E é interessante que a voz desses 10 espias, eles dão uma declaração muito interessante, que é a seguinte: nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Não tem uma declaração dos gigantes, não tem uma declaração dos habitantes da terra, mas eles se viam aos olhos daquela gente como gafanhotos. Eles não foram os habitantes daquela terra que os declararam assim, eles se autodeclararam como gafanhotos diante dos seus inimigos. Mas 2 tinham uma mensagem interessante, Josué e Caleb. Josué e Caleb se levantam naquele mar de desesperança, naquele mar de pessimismo, e eles dizem o seguinte: é verdade, a terra tem muitos desafios e, de fato, tem gigantes, mas a terra também tem muita coisa boa. Lá, mana, leite e mel. Aí alguém diz: mana, leite e mel, mas tem gigante. Mana, leite e mel, mas a gente não vai vencer o desafio. Aí Josué e Caleb vêm com uma notícia ainda melhor. Eles dizem: o Senhor é conosco e a terra será nossa. O fato é, meus irmãos, que esse coração cheio de fé, cheio de otimismo, não foi suficiente para convencer aquela nação a assumir uma posição de conquista. Eles se deixaram levar pela mensagem de pessimismo, pela mensagem de derrota, e quase que apedrejam Josué e Caleb. Por um triz, eles não são apedrejados naquele momento. É interessante, Números 14, versículos de número 22 e 23, o próprio Deus vai dizer o seguinte, em virtude dessa resposta de incredulidade: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Observem, meus irmãos, que eles vêm numa saga da libertação do Egito, caminhando no deserto, e é milagre após milagre, milagre após milagre. A roupa cresce no corpo, sapato cresce no pé. O calor escaldante do deserto não os mata, eles não ficam assolados e caídos no caminho. Por quê? Porque uma nuvem os cobre durante o dia. Só que o deserto ele é intenso nos seus extremos, ele é intenso durante o dia e ele é intenso durante a noite. A noite é extremamente fria e a temperatura baixa da noite desértica também não lhes causa dano. Sabem por quê? Porque uma coluna de fogo os acompanha durante a noite. Como se não bastassem, eles chegam em um determinado momento e dizem o seguinte: não tem água. E aí Deus usa Moisés e sai água da rocha para saciá-los. Mais adiante eles dizem: não tem comida. Por acaso, então, Deus nos tirou lá do Egito, onde nós plantávamos o nosso pepino, nós plantávamos as nossas coisinhas lá. Então, Deus nos tirou de lá para morrer de fome no deserto, é isso? Aí Deus envia
maná. Codornizes joga comida para o povo. Milagre após milagre. Eles murmuram, e como resposta à murmuração, serpentes acabam picando os murmuradores e os matando. Muitos vão enfermando, e aquilo vai dizimando uma grande parte dos hebreus. Então, Moisés ergue uma serpente no deserto e diz: todo aquele que olhar para essa serpente será curado, e todos aqueles que olham são milagrosamente curados. É milagre atrás de milagre. É ação divina atrás de ação divina, e não é o suficiente. Não é o suficiente para gerar no coração deles gratidão, louvor. Não é o suficiente para que eles olhem para trás e digam: olha, o desafio que tem à frente, de fato, ele é grande. Mas há um Deus que está nos guardando até o dia de hoje, não nos abandonou. Tudo que está acontecendo não é o suficiente para gerar no coração deles esperança, gratidão pelo cuidado de Deus. Muito pelo contrário, eles se sentem amargurados diante de mais um novo desafio e pensam assim que podem ter o direito de se revoltarem contra Deus por não crerem na palavra de Deus. Judas está nos apresentando hoje à noite, na sua carta, esse exemplo, nos dizendo e nos ensinando que o caminho da revolta contra Deus, ela perpassa por um caminho de incredulidade e de ingratidão. Todo o coração ingrato, ao fundo, ao cabo e ao fim, é um coração incrédulo. É um coração que não sabe reconhecer as dádivas que tem recebido da boa mão do Senhor. É assim que muita gente vai se tornando dissimuladora da fé, em função da amargura, da incredulidade, da incapacidade de crer na palavra de Deus. Gente que ouve pregação, mas o coração ainda continua se nutrindo de desesperança, de amargura, de fel. Continua amargo na alma, continua destituído de esperança e de alegria. Quando isso acontece, para muitas pessoas que vão assumindo esse caminho de amargura e incredulidade, algumas dessas pessoas transformam esse sentimento num caminho de questionamento, de lamento. Muitos tornam-se cínicos, porque louvam um Deus no qual não confiam. Oram para um Deus no qual não acreditam. Invocam o nome de um Deus no qual, de fato, o seu coração não está posto. Vocês querem ver a coisa mais absurda que pode existir? É um crente orar ao Senhor por algo e ficar surpreso quando recebe. Mas não é que deu certo mesmo? Não é que esse negócio de orar funciona? É claro que funciona, rapaz. O Deus que nós estamos adorando, Ele não foi fabricado pelas nossas mãos. Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Alguns conseguem articular esse estado interior num nível de queixa, de lamento. Outros viram questionadores. Outros viram argumentadores e criadores de teologias mil. Quando é assim, ainda é menos ruim. O problema é quando eles imudecem o coração e os pensamentos e simplesmente agem de maneira contrária à graça de Deus e ao senhorio de Cristo, como expressão da sua hostilidade para com Deus e para com a sua palavra. Ou seja, Deus está demorando demais, Deus não fará, não é assim, não é tudo isso. Portanto, nós devemos saber que a amargura, ela habita a base espiritual do coração de todo dissimulador. A amargura é essa semente, como diz o escritor dos Hebreus, que ela pode se espalhar e gerar uma contaminação, não apenas no amargurado, mas naqueles que o cercam. Somente a gratidão estimula alguém à obediência. Somente a gratidão gera vida no coração de alguém para, com alegria, singeleza, prazer, espontaneidade, viço, obedecer ao Senhor e à sua palavra. Em contrapartida, toda ingratidão aprofunda a alma humana na hipocrisia, que é essa máscara que esconde todo o dissimulador da fé. A gratidão
ela é resultado inevitável da salvação. Todo salvo é alguém que tem o coração e a alma transbordando de alegria. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 47, Jesus está falando daquela mulher que escandaliza os religiosos, porque ela vem diante do Senhor com uma oferta, e a oferta daquela mulher para Jesus era uma oferta alta, o que ela derrama aos pés do Senhor, diz o Judas, assim que fica com um olhão, não é, arregalado, ele diz assim, mas essa oferta é uma oferta de 300 denários, isso equivale aí a 3 meses de trabalho, ela está deitando nos pés do mestre, mas isso é um desperdício, é um dissimulado, não é? Na verdade, ele queria era meter a mão naquele dinheiro. E ela vai e derrama aquilo como oferta diante do Senhor, chora porque foi perdoada, e seca os pés do mestre com seus cabelos. E os religiosos estão tudo tendo lá piti, ataque de pelanca, quem é essa mulher pecadora? E aí Jesus diz, olha, vocês não sabem nada do reino de Deus, porque quem muito é perdoado é muito grato, louvado seja o nome do Senhor. O coração de um salvo é um coração alegre, é um coração grato, é um coração e é uma alma plena de gratidão, porque sabe de onde Deus lhe tirou, e de onde Deus lhe tirou, ninguém, exceto Deus, lhe poderia tirar. Os céus, meus irmãos, os céus é um lugar de gratidão e louvor. Os céus, tem muita gente que às vezes fica naquelas neuroses teológicas, né? No céu nós vamos ter memória, no céu nós vamos lembrar quem é quem. É claro que sim, o céu é um lugar de memória e gratidão. O livro do Apocalipse, capítulo 5, os versículos de número 9 e 10 diz que todos aqueles que lá estão no céu, eles cantam. E qual é o cântico? Bendito é o Cordeiro, que com o seu sangue nos redimiu dos nossos pecados. Eu só vou agradecer a Deus se eu lembrar da redenção. Esse louvor só nos habitará se houver lembrança da redenção, se houver memória do ato da redenção. O céu é um lugar de gratidão. Quem vive em Deus, vive gratidão. Quem vive a salvação, vive a gratidão. E a gratidão é a única coisa que pode nos livrar de um coração amargurado e incrédulo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que coisa poderosa domingo, meus irmãos, não é? O presbítero Alain pregou aqui, Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas não apenas a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, aleluia. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Aquele salmo é um tributo de louvor e gratidão a Deus. O salmista diz, porque tu redimiu a minha alma da morte. Tu perdoou o que ninguém pode perdoar. Tu me limpou do que ninguém pode me limpar. Tu me libertou do que ninguém pode me libertar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Como pode alguém dizer que ama Jesus, que é discípulo de Jesus, que é um cristão genuíno, com uma alma amargurada e incrédula? Gente que não se encanta mais com a palavra, gente que não se encanta mais com o evangelho, a pregação já não gera mais nada em você. Essa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós somos um povo que tem sobre nós a marca do perdão, portanto, nós somos um povo grato ao Deus que nos libertou, bendito seja o seu nome. Então essa é a primeira característica a ser superada. A segunda é o orgulho que não se cinge, que não se cerca de limites. É o orgulho que não se cerca, que não se cinge, que não se envolve em limites. Versículo de número 6, meus irmãos. Versículo de número 6. Diz assim, e há anjos, agora diz Judas, depois de falar do povo hebreu no deserto, agora a realidade é metafísica, a coisa vai para longe. E há anjos, diz Judas, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele, Deus, tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A prova de que deve haver uma batalha pela fé é o fato de que a conduta de um virou influência para outros anjos. E esses outros anjos, posteriormente, foram afetados pelo mesmo mal, que se traduziu na incapacidade de conservar o seu estado original, de manter o seu próprio domicílio,
de ficar no seu devido lugar, a incapacidade de limitar-se à sua própria dimensão. Em outras palavras, e sendo muito popular, de colocar-se no seu lugar. É isso que Judas está dizendo. Esses anjos não se colocaram no seu lugar. Eles se inflaram, eles pensaram que eram além daquilo que de fato eles eram. E eu quero rapidamente, nós estamos expondo o texto e a gente não pode fugir dessas coisas. Essas são as agruras, não é, da pregação expositiva. Tem uma discussão muito grande aqui a respeito da natureza desses anjos, se esses anjos, eles seriam os anjos de Gênesis 6 ou não. Olha, meus irmãos, a igreja cristã não resolveu isso em 2000 anos de história. Não é eu que vou fazer isso hoje à noite aqui no púlpito do Partenon. Eu, particularmente, não sou afeto a essa ideia, porque essa ideia ela vai contrariar aquele princípio da angelologia apresentada ao longo da Bíblia Sagrada. O que disse Jesus acerca da natureza dos anjos? Que não se casam e não se dão em casamento. Anjos não são uma raça, não se reproduzem. Anjos são um batalhão. E entendam que esse comportamento ele atinge a uma categoria toda, uma categoria angelical. Ela varre um grupo muito grande de gente, de seres que estão envolvidas nessa questão. As grandes questões apresentadas no texto de Judas aqui, não é de fato a natureza desses anjos. Eu ainda sou da ideia de que Gênesis 6, os filhos de Deus lá apresentados são a descendência piedosa de Sete e não anjos, mas alguém pode discordar de mim e isso dá uma boa discussão teológica, mas não é o caso hoje à noite aqui. O caso hoje à noite aqui é que Judas diz que anjos insuflados por Satanás se encheram de si mesmos e pensaram ser além daquilo que eram. E é esse o exemplo que Judas está usando. E é disso que Judas está falando para a igreja, e é disso que a palavra de Deus está falando para nós hoje à noite aqui. Nós vivemos numa época e num momento histórico onde todos nós, por causa desse humanismo no qual nós estamos aí sepultados, todos nós pensamos ser em algum momento o centro do universo. Todos nós pensamos que o universo está conspirando contra nós, como se nós fôssemos assim, o solzinho, não é, da nossa constelação. E nós temos que ter mais humildade e não pensar de nós além daquilo que convém. Judas está nos ensinando aqui que o fato de eu não reconhecer os limites impostos pelo Criador sempre me colocará num caminho de perdição. Olha que coisa interessante que Judas diz. Esses anjos não guardaram o seu domicílio, e porque não guardaram o seu domicílio, foram aprisionados. Olha só que coisa. Tinha atuação, tinha o que fazer. Deus lhes deu um espaço para operar. Porque esse espaço não foi suficiente, então eles foram aprisionados. Esse é o engano do pecado. O pecado geralmente nos apresenta esse olhar do além. Você vai ser livre, vai para além. Essa coisa de viver com Deus é uma vida bitolada. Eu nunca vou esquecer, ali no Vale do Coqueiro, o Alexandre congrega lá. Ali no Vale do Coqueiro, na época, tinha apenas um culto domiciliar que acontecia na casa do então presbítero Mauro. E eu e a minha sogra evangelizávamos. Eu e a minha sogra, a gente fazia serviço de evangelização. Serviço que os testemunhos de Jeová fazem, nós fizemos lá no Vale do Coqueiro, porta em porta. E eu lembro que um dia eu estou evangelizando e um pessoal olhou para mim, é claro que eu era um terço do que eu sou hoje, não é? O pessoal que me conhece há mais tempo me chama de Davizinho, vocês que me conhecem há menos tempo não têm a coragem de me chamar assim, não é? Olha o tamanho. Mas já fui um terço do que eu sou hoje. Estou evangelizando e alguns rapazes que estavam no bar assim me olharam, né? Essa cara de crente. Aí vieram assim tirar uma onda comigo. Ô, rapaz, tu é evangélico, é? Poxa vida, um rapaz novo, com tanta coisa para viver. Essa vida que tu vive é uma vida de prisão. E eu achei interessante, porque o camarada veio dizer que eu estava aprisionado com um cigarro na mão, bebida na outra. Aí eu olhei para eles e eu disse, não, vocês não entenderam nada. Eu não estou preso, eu estou livre. Por quê? Porque um maço de cigarro que nem esse que tu está fumando, ele não é mais forte do que eu sou livre disso aí. Essa bebida que vocês estão bebendo aí, isso aí não me prende, eu não preciso disso para sentir nenhum prazer, nenhuma alegria, eu não preciso sentir nenhuma tonturinha, nenhum barato para fugir das realidades da vida. Eu sou livre, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus me libertou dos meus pecados e pode libertar vocês também. Saiba que nós somos livres dentro dos limites da santidade.
Nós somos livres dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Nós somos livres dentro daquilo que Deus nos limitou. Não se deixe enganar. O diabo sempre dirá a você, isso é prisão, vai além, dá um passo a mais. Não! Se mantenha dentro dos limites que Deus te estabeleceu e você estará livre e viverá a verdadeira liberdade. Esses anjos se deixam levar pela ideia do além. Eu estou preso, eu preciso expandir os meus horizontes, eu preciso viver novas experiências, eu preciso viver coisas que jamais eu vou viver estando aqui. Sim, vai viver a realidade da escravidão, da tristeza, da angústia, da dor, do aprisionamento, da opressão, vai viver as experiências tenebrosas de uma vida isolada, no medo, na angústia. Adão e Eva pensaram que iam expandir os horizontes quando a proposta lhes é ofertada. Olha, vocês vão ser como Deus. Aí depois que vivem aquela experiência, o que lhes toma é medo, porque a doce voz de Deus, a doce presença do Senhor, que os encontrava todo dia, no final do dia, na viração do dia, aquela presença amigável, aquela presença poderosa, aquela presença de vida, aquela presença de renovação, que sempre os encontrava no término do dia, quando Deus se apresenta e diz: Adão, onde está? Aquela voz que era doce, Alan, ela gera medo. Aquela voz que era fonte de vida, ela gera temor, ela gera receio, e ele foge, ele se esconde. E Deus pergunta novamente: Adão, onde estás? E ele diz: ouvi tua voz e temi. Nunca tinha sido assim, nunca era para ter sido assim. A voz do Pai era sempre para gerar inspiração, alegria e renovação, mas o pecado fez com que essa voz gerasse medo. Portanto, essa noite eu quero dizer a você, os limites impostos por Deus são limites de liberdade. Você sempre estará livre dentro daquilo que o Senhor Deus te estabeleceu. Parece contraditório, né? Parece contraditório. Eu sou livre dentro do que me é estabelecido. É exatamente isso. É exatamente isso. Qualquer doutrina que nos ensine que nós podemos ultrapassar os limites impostos por Deus, ela é enganosa. Olha o que diz a Escritura Sagrada, meus irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Aleluia! Nenhum de nós pense que assim é a última bolachinha traquinas do pacote. Se Deus não me usar, se Deus não me levantar, Deus não vai ter a quem usar nessa terra. Não se engane. Não se engane. Mas se Deus não usar o meu ministério, é uma coisa tão triste às vezes. Gente que causa verdadeiras contradições, porque com um peito cheio de orgulho diz assim: me respeita porque eu sou servo de Deus. É contraditório. Se eu sou servo, eu não tenho orgulho. Se eu sou servo, eu não tenho peito inflado. Se eu sou servo, eu não tenho honra a reivindicar. Se eu sou servo, eu defendo uma honra que não é a minha, é a honra do meu Senhor. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos ensina, 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 6, Paulo está falando a respeito da ordenação ao santo ministério. E ele vai dizer o seguinte: que todo aquele que vai ser ordenado ao ministério não seja neófito. O que é neófito? A palavra neófito significa planta nova, que ainda não faz fotossíntese. Ele ainda precisa de alguém para lhe alimentar. Não seja neófito, por quê? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Judas está dizendo: não entre por esse caminho de orgulho, de independência de Deus. Isso é sério. Isso derrubou anjo. Se derrubou anjo, derruba qualquer um de nós aqui. Se isso causou danos para além da nossa realidade, é sério. E Judas está dizendo: cuidado com o caminho da soberba, da independência, do peito inflado, do eu sou, do eu posso, comigo ninguém pode.
Tem gente que às vezes parece que quer ter o nome daquela planta, não é? Paulo também diz no capítulo 5, versículo de número 22 da primeira carta: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, ou seja, não ordene ninguém com pressa, deixa amadurecer, deixa dar provas de maturidade na fé. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 5, o apóstolo Pedro ele faz uma súplica e ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Isso aqui é um choque geracional. Que a realidade que a gente vive hoje é cada um no seu galho. Os velhos não sabem nada dos jovens e os jovens não sabem nada da geração que lhes antecedeu. A geração jovem vive como se estivesse inventando a roda e não tivesse o que aprender, e a geração dos mais idôneos vive se lamentando, se queixando, porque ninguém lhe ouve, né? Ninguém lhe dá atenção, ele tem tanto a dizer, mas ninguém quer ouvir. Paulo está dizendo que o Evangelho nos convida a esse encontro geracional com respeito. Os jovens devem, com reverência, aprenderem com aqueles que lhes antecederam. Portanto, essa noite a palavra de Deus está nos dizendo que cabelos brancos devem ser respeitados na igreja cristã. Gente idosa é digna de reverência e respeito entre aqueles que se dizem cristãos. Gente que vive há mais tempo com Deus e há mais tempo na vida tem que ser agasalhada com profunda reverência. Mais. Pedro também vai dizer: outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos, revestivos de toda humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Gente arrogante não vai encontrar apenas problema na vida, não vai encontrar apenas problema na igreja, no trabalho, na escola, no trânsito, onde quer que vá. Gente arrogante, sobretudo, gente soberba, prepotente, autossuficiente, vaidosa, tem um grande problema na vida. Qual? O seu problema é com Deus. Deus está dizendo que Ele resiste ao soberbo. É Deus quem põe a mão no peito do soberbo e diz: até aqui tu vai, daqui tu não vai avançar. É Deus que se entrepõe e se coloca na frente do soberbo e diz: passa agora que eu quero ver. A Bíblia Sagrada está dizendo que Deus é agente ativo nesse processo. Deus resiste ao soberbo. Que o Senhor Deus nos guarde. Que o Senhor Deus nos guarde de nutrirmos vaidade, soberba, arrogância, prepotência no coração. Que haja em nós humildade, que haja em nós singeleza. Filipenses capítulo 2, e versículo de número 3, Paulo ele vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Essa é a dinâmica da igreja. Paulo está dizendo que a vida congregacional, é por isso que eu acho engraçado alguém dizer que ama Jesus, mas não ama a igreja. Os desigrejados, eles são uma verdadeira contradição, uma piada. Porque não dá para viver a vida cristã se eu não tiver vida comunitária. Paulo está dizendo isso. Eu vou desenvolver a minha caminhada com Deus junto com a comunidade da fé. E Paulo está dizendo: olha, nós vamos aprender o caminho da humildade considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Esse é um exercício que os crentes são desafiados a praticar. Sempre que a gente pensar assim que é muito grande, porque hoje no Brasil nós temos aí a cultura do carteiraço, não é? Os últimos meses aí tem sido um show de horrores nesse sentido. É juiz, é promotor, é não sei o quê, você sabe com quem que está falando, você pensa que está falando com quem. Isso é uma cultura do brasileiro, né? A cultura do carteiraço. E às vezes na igreja tem gente que quer reproduzir isso, sabe com quem está falando? É o evangelista da igreja, é o professor de teologia, não sei o quê. Paulo está dizendo não, 1000 vezes não. Quando você parar para falar com qualquer irmão, qualquer salvo, qualquer redimido, reverência, considere ele superior a você. Aleluia! Na mesma carta, versículo de número 5, na continuidade desse texto, é interessante que Paulo fala. Ele diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse é o resultado de uma vida de humildade, de gente que sabe quem é, sabe do seu limite. Paulo está dizendo que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Quando nós somos desafiados pela Escritura a andar em humildade, Deus está nos livrando do caminho do diabo e dos anjos que caíram. Deus está nos livrando do preço e da colheita da soberba. Que Deus nos guarde e que o Espírito de Deus essa noite desafie o nosso coração e adestre o nosso coração a uma vida de humildade, para a glória do nome de Jesus. Até aqui, quem pode dizer amém? Para encerrar, meus irmãos, o último exemplo que Judas vai usar. Judas, versículo de número 7, ele vai falar acerca do prazer que se torna impureza. Versículo de número 7, diz Judas: como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Meu Deus! No primeiro caso, a atitude de ingratidão e amargura e incredulidade. No segundo, é o orgulho, a incapacidade de se manter no seu limite. Mas nesse terceiro caso, nós temos uma grave hipervalorização com o problema do prazer. Prazer é bom, prazer é um dom, prazer é uma dádiva. Mas a má administração do prazer pode adoecê-lo, tornando o prazer imediato em antiprazer a médio e longo prazo. Alimentar-se pode virar gula. O descanso pode virar preguiça, descaso, negligência. O sexo pode se transformar numa compulsão escravizadora. Em suma, tudo aquilo que Deus nos dá como dádiva prazerosa, se ela for superestimada, é pecaminosa e, portanto, vai ser destrutiva. Coisas boas podem virar profundamente destrutivas. O caso que Judas nos apresenta aqui é exatamente esse prazer que se torna impureza. Sodoma e Gomorra foram comunidades humanas que deram caráter absoluto ao prazer. Eles viviam para viver emoções, sensações, prazer. Sempre que o prazer ele é absolutizado, ele vai virar impureza, ele vai virar degradação, na medida em que ele vai sendo praticado. Todos os outros absolutos de Deus, da vida, da Escritura, eles são relativizados. É nesse ponto que aparece mais o rompimento com os princípios absolutos de Deus, para a realização dos absolutos do prazer. Ou seja, a palavra de Deus diz, mas, na vida pastoral, meus irmãos, o pastor Jorge aqui, ele é testemunha. Quantas vezes casais em conflito, e não são conflitos tão sérios, não. Às vezes é discussão por causa do sabonete, por causa do lugar em que a toalha tem que ficar no lugar, a hora em que a janta tem que acontecer. E aí tem gente assim que não aguenta mais a vida conjugal por causa da incompatibilidade de gênio. Vocês acham engraçado? Está cheio de gente assim, ó. E talvez tenha alguém nessa situação agora me ouvindo. E aí, quando vai se confrontar com a Escritura, a resposta que se diz é qual? Ah, pastor, mas Deus não quer que eu seja feliz. Como se Deus fosse assim um gênio da lâmpada, que a gente esfrega a lâmpada 3 vezes e ele sai de lá dizendo, qual é o seu pedido? É óbvio que Deus quer que nós sejamos felizes. É óbvio que o Deus da Bíblia não é um Deus sádico. Ele nos deu o dom do prazer, mas isso tem que ser vivido para a glória dele. Em alguns momentos, nós só vamos entender os reais prazeres da vida chorando. Em alguns momentos, nós só vamos descobrir os verdadeiros valores da vida perdendo. Em alguns momentos, nós só vamos descobrir o que de fato vale a pena na vida
passando por algumas agruras, e Deus, que não se curva aos nossos caprichos, não hesitará em nos permitir passar por esses momentos. Portanto, não adianta ficar fazendo aquela postura de filhinho mimado com Deus, não é? Batendo o pé, beicinho, oh, eu não aguento mais, eu vou deixar a fé, eu não estou aguentando. Não adianta, porque Deus não cede aos nossos caprichos e aos nossos prazeres. A relação com Deus não é uma relação de consumo. A relação com Deus é uma relação de graça, onde Ele está modelando a cada um de nós, começando pelo pregador, a imagem de Jesus, o seu Filho, louvado seja o seu nome. E para que eu me torne mais parecido com Jesus, se eu vou ter que chorar, eu vou chorar. Se para que eu me torne mais parecido com Jesus nessa caminhada, eu vou ter que perder, eu vou perder. E Deus não vai me poupar de enfrentar essas angústias. Agora, eu tenho absoluta certeza que depois disso tudo vivido, eu vou descobrir o verdadeiro prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, que é aquela grande figura usada para se falar do sofrimento humano, depois que ele vive tudo que ele vive, ele olha para trás, depois que ele perde tudo que ele perde, depois que ele chora tudo que ele chora, depois que ele tem que encontrar viver com aqueles três amigos que nem o Bildade Zofar ele faz, é melhor ter inimigo do que aqueles três amigos. Só foram lá para perturbar a vida de Jó. Depois que ele enfrenta tudo aquilo, Deus se revela a ele, ele olha para trás, e ele diz, eu não sabia de nada. Eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Eu fui esmagado para entender que eu não te entendi ainda, Senhor. Te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós somos uma geração, meus irmãos, para encerrar, nós somos uma geração constantemente seduzida pela ideia do prazer. Nós temos que nos sentir bem, tem que nos fazer bem. Tem muita gente que diz assim, olha, a pregação é bíblica, pastor Jorge é um pastor zeloso, gosta da doutrina, mas é que assim, ó, eu quero, sei lá, eu quero sentir um arrepio, eu quero um pregador assim que olhe para mim, me chame pelo nome, me ponha na fila do milagre, amassageie a minha cabeça, dê uma sapateada, diga um receba, assim, eu quero sentir uma coisa. Tem gente que ouve a pregação e diz, é bíblico, é a palavra de Deus, mas diz assim, mas eu não senti nenhum arrepiozinho. E tem outros que não estão nem aí para a pregação, eles querem sentir alguma coisa, querem sentir um barato. Tem gente que a gente pergunta, e aí, meu irmão, como é que estava o culto? Estava uma benção, glória, meu Deus, só de lembrar, todo arrepiado aqui. Mas e aí, o que pregaram? Nem sei o que pregaram, mas estava uma glória, fogo puro. Gente assim é amigo dos prazeres. Gente assim está mais preocupado com a sua satisfação. Gente assim não tem compromisso com a glória de Deus. Escute, Deus tem um único jeito de ser adorado, e é do jeito dele. Se Deus não for adorado do jeito dele, ele não será adorado de jeito nenhum. Para encerrar, Paulo, na segunda carta a Timóteo, eu vou pedir que vocês leiam comigo esse texto. Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1 ao 4, ele vai dizer o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É isso que a Escritura está dizendo. Que à medida em que o pecado vai se desenrolando na história humana, os homens vão ficando mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Escute, o Evangelho é glorioso, mas ele nos exige tudo. Ele é de graça, mas nos exige tudo. E a caminhada com Jesus, ele exige de nós algo que é pouco palatável: renúncia. Ninguém vai ser cristão se não entrar pelo caminho da renúncia. Ninguém conhecerá o prazer da cruz
se não saber e não conhecer primeiro o amargo sabor da renúncia. Ninguém descobrirá a alegria inaudita, inigualável de Deus, se não conhecer o caminho doloroso, agônico da renúncia ao pecado. Paulo está dizendo, os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas sabem, meus irmãos, por muito tempo eu pensei que esse texto aqui falava do homem ímpio do tempo do fim. Durante anos, eu li esse texto e dizia, essa é a característica da sociedade ímpia do tempo do fim. E eu não li o versículo todo, eu não li os versículos seguintes. Vamos ficar boquiabertos agora? Versículo de número 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Quem são? Ímpios? Gente que não conhece a Deus? Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Essa gente aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Meu Deus! Paulo está dizendo que o tempo do fim vai ser um tempo caracterizado por muitos, não todos, mas muitos, que vão se dizer servos de Deus e vão ter essas características aqui. Gente que vai dizer que ama a Jesus, mas vai ter essas marcas aqui. Insubmissos aos pais, caluniadores, atrevidos, amantes dos prazeres. Meu Deus, essa noite que o Espírito de Deus nos dê graça e nos conduza com temor ao seu santo altar essa noite. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, na continuidade, Paulo vai dizer assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, eu não me interessa se eu preciso conhecer, me interessa o que eu quero conhecer. E eu quero ouvir o pregador que diga aquilo que eu gosto de ouvir. Eu vou ser sincero, meus irmãos, assim como vocês, e talvez você está me assistindo agora, e olhando para mim, eu não seja o pregador mais simpático que você já ouviu na tua vida. Mas independente da simpatia e do carisma do pregador, a igreja cristã, ela está atenta à mensagem que é pregada. Nós não escolhemos pregadores conforme as nossas conveniências, nós queremos profetas de Deus que abram a Escritura e falem a verdade da palavra de Deus. Portanto, para encerrar, vale ressaltar que qualquer teologia, qualquer doutrina, qualquer ensino que enfatize mais o direito ao prazer do que a liberdade para ser santo, em si mesma é reprovada pelo ensino apostólico e é denunciada por Judas na sua carta. Em segundo lugar, o alcance desse mal ele é progressivo. Começa com indivíduos, como Judas fala, depois de indivíduos tem uma categoria, anjos, e depois dessa categoria, isso pode se espalhar para uma cidade, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Terceiro, os dissimuladores, eles vêm de três fontes, três vertentes. A primeira delas, a ingratidão e a incredulidade. A segunda delas, todo falso mestre é soberbo e insubmisso. E a terceira, todo falso mestre é alguém que vive para sentir prazer, satisfação e alegria, e o resto é resto. A lição que fica é fortíssima. Toda ingratidão que se torna crônica, todo orgulho que vai advogar autonomia, independência, toda a absolutização do prazer deve ser alvo da batalha da fé. E diz Judas, batalhai pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E pelo Espírito de Deus essa noite, vamos colocar de pé, o querido presbítero Alan leu Filipenses capítulo 1 e versículo 22, onde Paulo diz, batalhem pela fé evangélica. A fé evangélica não é a fé de uma denominação, é a fé que carrega as características do Evangelho de Jesus. Aleluia! A igreja luta e assume essa batalha para ser livre desses males que Judas está nos exortando essa noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, estamos na Tua presença essa noite com temor e tremor. A Tua palavra é séria. Tua palavra é dura, Tua palavra é desafiadora, mas é a Tua palavra. Essa noite nos livra, meu Senhor, de toda amargura, de toda incredulidade.
Nos livra, meu Senhor, oh, meu Senhor, nos livra. Nos livra, meu Senhor, de um coração insubmisso, de um coração que não sabe reconhecer os seus limites, que não sabe dar honra devida àqueles a quem tu honrou, sejam os pais, sejam os líderes, sejam os chefes que respondem por nossa vida, mesmo na sessão do trabalho. Nos livra de um coração insubmisso, nos livra de um coração orgulhoso, de um coração vaidoso, prepotente. E essa noite, meu Senhor, nos colocamos diante do teu altar te pedindo, nos livra de sermos gente que vive para o seu próprio prazer. Nos ensina o caminho da renúncia, nos ensina a aprender a ganhar perdendo muitas vezes, a nos levantar nos humilhando aos teus pés, meu Senhor, a sermos poderosos quando aos olhos de muitos somos fracos, a sermos fortes quando aos olhos de muitos nós não somos desprovidos de força. Essa noite nos humilhamos te pedindo, Senhor, nos livra desse caminho de prazer pelo prazer. Nós queremos ter o nosso prazer em Ti, na santidade, na Tua palavra. Oramos essa noite pedindo, meu Senhor, que a Tua palavra ministrada gere vida em nossa vida e que o Teu nome seja glorificado, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém? Estamos gratos a Deus por esta exposição, aprendemos cada vez mais da palavra do Senhor. Como eu tenho dito, quando nós iniciamos aqui essa exposição do livro de Judas, parece-nos tão distante esses homens que são expostos aqui, né? Parece que nós não conhecemos nenhum aqui na nossa igreja. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isto. Mas eles estão nos cercando, estão nos rondando por aí. E como eu falei, cuidado com a internet. Cuidado com as pregações da internet. Com as profecias que você ouve na internet. Está cheio. Tem uma profecia para cada dia e para massagear o teu ego. Se você quiser, tem lá, né? Cuidado com isso. É disso que nós estamos ensinando aqui. Nós estamos preocupados em ensinar uma igreja madura, que saiba discernir o que é palavra, o que é evangelho, o que é embuste, o que é mentira. É esse o nosso desejo, que Deus possa guardar na sua igreja, que os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que esta mensagem possa chegar ao teu coração. Nós estamos inundando a internet, viu, com a palavra do evangelho. Glória a Deus por isso. Amém? Que privilégio nós podemos estar contribuindo para o reino do Senhor. Não só aqui no Distrito Partenon, mas Deus trouxe essa pandemia para nos motivar, viu, Davi, nossos irmãos, a colocar, a expor, a deixar ali na internet, no Facebook, no YouTube, essas mensagens estão lá gravadas. A qualquer momento, qualquer pessoa vai assistir. E olha, meus irmãos, tem pessoas em outros países que estão acessando a nossa página, estão ouvindo as mensagens. O nome do Senhor está sendo glorificado por isso. Amém? Vamos agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por esses momentos em que aqui passamos reunidos em torno da tua santa e gloriosa palavra. Despede-nos em paz, vai conosco aos nossos lares, abençoa, Senhor, a cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, Senhor, através do canal da internet. Abençoa esse lar, toma nas tuas mãos as necessidades, as enfermidades, todos aqueles problemas que foram apresentados, nós entregamos em tuas mãos e encomendamos as tuas bênçãos. Agora, vai conosco, Pai, nos despede no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos juntos dizemos amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.